Josh Wander, Steve Pasco e a irmã do Josh Wander renunciam a cargos na 77 Partners e passam a ser geridas por outras pessoas. Vamos falar também sobre a possibilidade da Crefisa no Vasco. Agora parece que o negócio esquentou. E surgiu uma notícia que o caixa do Vasco pode estar zerado, hein? Também vamos falar sobre a chegada de Álvaro Pacheco. Isso e muito mais a partir de agora no nosso Comentário Vascaíno. Então você já sabe, né? Sobe a vinheta! Salve, salve, torcedor vascaíno, salve minha galera do Comentaléu, saudações vascaínas, estamos entrando no ar para falar de Vasco. Aquele abraço para você que está sempre junto com a gente, que sempre curte, compartilha, que se inscreve no nosso canal, que deixa o seu comentário. Muito obrigado. A você que está chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Eu sou o Léo, aqui é lugar de análise, informação, opinião. Tudo que envolve o Vasco está aqui, é um prazer imenso ter você junto com a gente. E olha, meus amigos, eu avisei para vocês que não ia ter futebol, mas ia ter muito entretenimento, né? Só essa semana a gente já fez 5 lives, para você ter uma ideia. 5. Batemos o recorde. E provavelmente a gente vai ter live hoje de noite de novo. A informação que surgiu hoje, vinda dos Estados Unidos, é que Josh Wander, juntamente com Steve Pasco e também com a Molly, que é a irmã, a Molly Wander, que é a irmã do Josh Wander, deixaram, né, renunciaram os seus cargos na 77 Futebol Group e também no outro grupo pertencente à 777 Partners. Eles foram afastados já há uma semana e Ian Hattinen e Ronald Gloss assumem as operações da 777 Partners. Com isso, bem provável que as negociações continuem para que exista uma possibilidade de que a Crefisa seja o grande nome para assumir o Vasco da Gama. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Mas, com essa renúncia, né, o Steve Pasco e o Josh já estavam afastados por meio de um trabalho que eles fizeram lá, uma consultoria de Cleaser pela B. Healy, e agora eles renunciaram a esse cargo. Como eu falei, Ian Hattinen e Ronald Glass vão ser os que vão assumir interinamente esses postos na empresa. O Vasco provavelmente será vendido. A gente já falava isso desde o final do ano passado, a gente via todas as movimentações, a gente via o que ia acontecer. A gente sabia que não existia mais saúde financeira. E a informação que surgiu hoje é que o Lamáquia, que é o dono da Crefisa, juntamente com a Leila, estaria viajando para os Estados Unidos para poder conversar com a SAF do Vasco. Isso não foi confirmado nem por ele nem pela Leila, que também viajou com o Lamáquia para os Estados Unidos. O que eu acho é o seguinte: nesse momento, o Vasco tem que ser bem assertivo na escolha do seu novo parceiro. Não pode somente escolher um parceiro e vamos vender. Foi assim que a gente deu errado com a 77 Partners. Eu acho que o mais justo nesse momento é o Vasco abrir uma concorrência e buscar a melhor proposta, o melhor termo esportivo para o gigante da colina. Na minha opinião, essa é a forma que o Vasco vai fazer para achar um melhor parceiro. Não estou aqui duvidando da capacidade da Crefisa, não duvido da capacidade dos outros, mas me preocupa essa questão de ter somente uma empresa. Porque a gente precisa ter essa concorrência até para melhorar as propostas que chegarão ao Vasco, provavelmente, para comprar o bolo da SAF do Vasco. Vamos ver o que vai acontecer nos próximos dias. Agora há pouco, já trouxe informação aí do Globo Esportes, o Globo, né, do Jornal Globo, a parte de esportes do Jornal Globo, que o caixa do Vasco, hipoteticamente, estaria zerado. Até o momento, a assessoria de imprensa do Pedrinho, do CRVG Vasco, não se pronunciou sobre essa possibilidade de caixa zerado. Vamos esperar para saber se realmente essa informação ela se confirma ou se é somente um bait soltado aí no jornal. Mas se realmente não tiver, é uma situação extremamente preocupante, que o Vasco vai ter que procurar um investimento para poder manter o funcionamento da Vasco SAF. Mas o que eu acho é o seguinte: nesse momento, o Vasco tem que ter muita cautela no fechamento do novo parceiro, para que a gente não erre novamente, para que a gente não traga mais
um parceiro num desespero, como a gente achou no início. Nós achamos, eu achei, 7-7 agora vai mudar, o Vasco vai poder ser. O Vasco ia ser, como a gente sempre dizia, o Vasco vai falir e tudo mais, mas a gente tem que ter parceiro que faça com que o Vasco tenha uma saúde financeira. Então, eu espero que toda essa situação, toda essa informação consiga fazer com que o Vasco da Gama tenha um parceiro forte e que pense no futebol. Se for a Crefisa, que o Lamáquia pense no futebol. Futebol como um trabalho sério, projeto esportivo sério, que é isso que a gente precisa e que a 77 Partners não conseguiu dar ao Vasco. Um trabalho de futebol sério, um projeto de futebol sólido para que esse time consiga render. E não rendeu, e não foi nem sombra do que eles chegaram aqui e venderam um sonho para o Vasco. Enfim, acho que depois dessa renúncia aí, mostra muito o que deve acontecer sobre a situação da 777. Falando agora sobre técnico, o Leonardo Baran trouxe uma informação bastante valiosa. O Baran que está lá na Europa também, né? Passa tempo na Europa, mora em Portugal, conhece muita coisa. E o Álvaro Pacheco deve chegar ao Brasil no domingo, às 17h40, no aeroporto do Galeão. A expectativa é que Álvaro Pacheco, como alguns colegas já informaram, galera da Atenção Vascaínos também, deve vir com 5 membros da comissão técnica. Ele deve trazer aí uma comissão técnica com 5 membros. Lembrando que lá no Vitória de Guimarães, ele tinha uma comissão técnica com 7 membros, né? Tinha 2 preparadores físicos, tinha um preparador de goleiro e tudo mais. Para o Vasco, como trouxe o Atenção Vascaínos, ele deve trazer o Pedro Valdemar, auxiliar técnico, o José Teixeira, auxiliar e analista. Isso é importante, porque ele traz consigo algumas figuras importantes na parte estrutural do futebol, né? Do futebol do Vitória de Guimarães. Então, é uma equipe bastante qualificada do Álvaro Pacheco, que trabalha muito com essa questão de ter de ser um cara bastante estudioso, com uma equipe robusta. Também, o José Teixeira, como eu falei, que é o auxiliar do nosso querido Álvaro Pacheco, o Ricardo Ferreira, o de alta performance, o Leandro Mendes, preparador físico, e o Daniel Barbosa, observador e analista. Preparador de goleiros, como a gente viu, não está na lista. Provavelmente o Vasco vai ter que continuar com o seu preparador de goleiro ou contratar outro. O Rocho, que estava com o Enzo Notti, que estava com o Ramon Dias, também saiu da comissão técnica do Vasco. E vamos ver, né, se ele vai, como ele trabalhava com 2 preparadores físicos, se ele vai permanecer com o Diego, que já demonstrou interesse em permanecer no Vasco, indo junto com o Ramon Dias. Então é isso. Agradeço a você que chegou até esse momento do vídeo. Muitas informações, muito pano pra manga. Será que a Crefisa vai subir o Vasco? Será que a Crefisa não vai subir? O que, é que vai acontecer nas próximas horas? Enfim, muita coisa aí movimentando. Não tem jogo do Vasco